A receita pode até demorar, mas às vezes daqui 3 anos ela lembra que você deixou de ser MEI. O que é o microempreendedor? Porque empresa é igual um filho. Olá, dono de empresa, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, ao nosso canal. Eu sou o Floriano, ela é a Gabriela. Nós estamos aqui novamente no nosso quadro semanal Como Ter e Manter uma Empresa, e hoje nós vamos falar sobre um tema que muita gente pergunta para nós, que é sobre a migração de MEI para microempresa. Sobre a migração de MEI para microempresa. Então, se você é um MEI, se você quer abrir um MEI, se você não sabe em que momento você tem que migrar, se você pode ser MEI, se não pode ser MEI, você fica ligado com a gente aqui até o final, que nós vamos te passar todas as informações que você precisa ter para você definir exatamente como você deve proceder aí com a sua empresa. Não é isso, Gabriela? É isso mesmo, gente. E nós preparamos uma colinha aqui, não foi, Gabriela? Foi, tá aqui, tudo certinho, pra gente poder orientar melhor vocês aí nessa questão. A Gabriela trabalha na MAF Contabilidade, quem me acompanha aqui sabe que eu sou da MAF Contabilidade, eu sou contador, né? E a Gabriela atua no nosso setor societário, nosso setor de legalização de empresas, fazendo essas migrações, fazendo a abertura de empresa, alteração de empresa, baixa de empresas, e ela também vai nos ajudar aqui pra gente esclarecer todas as dúvidas. Isso mesmo, gente. Na nossa colinha, qual é o primeiro item, Gabriela? Então, Floriano, a primeira pergunta que a gente tem é: o que é o MEI? Pois é, antes de tudo, né, o que é um MEI? O MEI é um tipo de empresa, tá? Então, quando a pessoa resolve abrir um CNPJ, ele precisa escolher entre os tipos jurídicos que existem e os tipos tributários que existem. Há muita confusão, às vezes as pessoas, eu quero uma limitada optante do Simples Nacional. Na verdade, as classificações são separadas. MEI é um tipo jurídico que também se enquadra num determinado tipo tributário específico. Então nós temos, do tipo jurídico, nós temos a empresa individual, nós temos a empresa limitada, né? E aí tem outras que eu não vou nem entrar no mérito, porque quase não são usadas para o nosso público, né? Então, assim, a empresa individual, eu posso abrir uma empresa individual que não seja MEI, muita gente não sabe disso. Eu posso abrir uma empresa individual que é uma empresa normal, né? Que é uma empresa que pode ser optante do Simples Nacional, que não é MEI, né? Para resumir, que não é MEI. E para ser MEI, a empresa tem que ser individual. Eu não posso abrir um MEI de sócio com alguém, eu não posso ter um tipo de empresa, ter um MEI que não seja individual. Então, o MEI, ele é um tipo jurídico de empresa, que é uma empresa individual, que tem uma sistemática tributária própria, entendeu? Para o MEI, e que permite à empresa pagar um imposto menor, permite à empresa ter obrigações tributárias mais simplificadas. Então, o empresário que resolve abrir uma empresa do tipo MEI, ele vai abrir uma empresa muito mais simples e menos burocrática do que uma empresa normal. Entendi. Essa questão de empresário individual mesmo, eu não sabia a diferença. Pois é. Então, assim, muitas vezes as pessoas confundem mesmo, porque é muita informação, são muitos detalhes, né? Então, é isso. A empresa, ela pode, eu até sugiro que, se a atividade permitir, se o faturamento ficar enquadrado dentro das possibilidades e se você começar com a quantidade de funcionários que permita, é muito melhor começar como MEI, porque é muito mais barato, é menos oneroso, é menos burocrático e é mais simples, tanto para abrir quanto para fechar. É verdade. E aí depois, na medida que as coisas forem acontecendo, aí a gente vai migrando depois para microempresa, né? Na medida que o faturamento aumenta, você migra para microempresa, migra para uma empresa de pequeno porte e quem sabe daqui a pouco vira uma unicórnio aí, uma empresa que está valendo R$1 bilhão de reais, né? Então, é isso. MEI é um tipo jurídico simplificado para o empreendedor começar o seu negócio. Perfeito. Aí agora já puxando o gancho, né, que a gente está falando sobre essa questão de microempreendedor, o que é o microempreendedor? Então, o microempreendedor individual é o MEI. A ME já é a microempresa. Então, você começa como MEI e depois passa a ser uma microempresa. Qual é a diferença do MEI para a microempresa? O MEI, na prática, né, falando na prática,
A parte tributária do MEI se resume a pagar uma taxa fixa mensal. Então, enquanto a microempresa paga o imposto sobre as notas fiscais emitidas, sobre o seu faturamento, o MEI paga um valor fixo mensal, e nesse valor fixo mensal já está embutido o imposto sobre as notas, que pode ser o ICMS ou o ISS, ou os dois, dependendo se o MEI é de prestação de serviço, é de venda de mercadorias, ou é de prestação de serviço ou de venda de mercadorias. Então, ele paga ICMS e ISS dentro da taxa. Certo. Daquela taxa fixa mensal. E mais o INSS do proprietário. Então, a pessoa que abre um MEI, ele já se torna segurado do INSS, para, se no caso de uma empreendedora engravidar, ela já vai ter direito ao salário maternidade. Se for um empreendedor, independente aí de homem ou mulher, que adoecer e precisar se afastar por um auxílio-doença, já passa a ser beneficiário do INSS. Sem contar que estará já contando também como tempo de contribuição para fins de aposentadoria lá na frente. Entendi. Então, o MEI, a parte tributária se resume a isso. Enquanto que a microempresa já é um pouco mais complexo. Ela vai pagar o imposto sobre as notas fiscais emitidas. Então, o MEI também não tem obrigação de emitir nota fiscal quando a venda do serviço ou do produto é para pessoa física. Não é obrigado a emitir nota. Então, não é obrigado a emitir nota e o imposto é fixo mensal. A microempresa já tem que emitir nota, já tem que contratar um sistema, já tem que comprar um certificado digital, já tem que ter um contador para cuidar das obrigações tributárias e vai pagar um imposto sobre as notas fiscais emitidas. Esse imposto sobre as notas fiscais emitidas varia de 4% a 6%, mais ou menos, para começar, e pode ir, falando de microempresa, pode ir até uns 10%, mais ou menos, dependendo da atividade, se ela é comércio, se ela é serviço. Depende do tipo se é lucro presumido, Simples Nacional também? Depende disso também, mas como na realidade dos MEIs, na maioria das vezes, desenquadra já para o Simples Nacional, que costuma ser o regime tributário mais adequado, mas isso requer uma avaliação para a gente ter certeza disso. Então, assim, falando de Simples Nacional, vai de 4%, mais ou menos, 4% a 6%, até em torno de uns 10%, sobre as notas fiscais emitidas. Veja que já é muito maior do que o MEI pagar fixo ali, 70 e poucos reais, já embutido INSS, ICMS e ISS. Verdade. Né? Então já é muito melhor. É muito maior, aliás. E, além disso, nesse imposto que varia nesses percentuais, só está embutido o imposto sobre o faturamento, que seria ICMS, ISS e os impostos federais. Não está contado aí o INSS do proprietário, que ainda é mais outro gasto que o empreendedor teria migrando para a microempresa. Entendi. Então, assim, a microempresa é o caminho que não tem como não chegar nele. Sim. Todo empreendedor, todo dono de empresa que quer crescer, ele precisa migrar para a microempresa, para a EPP e para a empresa grande. Não dá para crescer e ficar como MEI. Não tem como, isso não tem como. Né? Mas a burocracia e as exigências aumentam. Então, assim, a diferença entre MEI e a microempresa basicamente é essa. É que nós temos mais obrigações, mais gastos, mais impostos, mais burocracia e precisa, nesse caso, contar com um profissional de contabilidade que vai atender a empresa naquelas demandas que ela precisar, para explicar direitinho, para poder ela fluir exatamente com isso. Então, assim, o que é MEI? É um tipo de empresa adequado para quem está começando. ME, que é a microempresa, é um tipo de empresa também adequado para quem não pode ser MEI ou para quem já passou daquela fase inicial e já precisa de uma estrutura, já tem uma estrutura maior, já precisa contratar mais empregados, já tem um perfil comercial já um pouco maior e em crescimento.
Essa é a diferença básica entre MEI e microempresa. E aí, nesses momentos, ele precisa de um suporte, né? Como o senhor tinha comentado, a questão de contratação de um contador, de um profissional da contabilidade, para poder estar ajudando ele a gerir essa empresa, né? Exatamente, é isso aí. Perfeito. Né? E aí, Gabriela, então, a gente esclareceu aqui, né, o que é o MEI, o que é microempresa, e aí a gente agora precisa entender em que momentos em que momento a gente faz a migração de MEI para microempresa, né? Seguindo o nosso roteirinho aí. Uma das questões que a gente precisa entender é quando que acontece, né, essa migração na questão da atividade impedida. Em que momento que a gente tem que fazer essa migração de MEI para microempresa? Pois é, porque o MEI ele é muito bom, né? Ele é indicado para quem está começando a empresa, mas ele tem alguns requisitos, não é para todo mundo. Sim. Então, nós temos algumas atividades que podem ser enquadradas como MEI e outras atividades que não podem. Se o empreendedor, se o dono de empresa vai começar um negócio que não pode ser MEI, ele já tem que começar como microempresa, não tem outro jeito. Agora, se ele começa o negócio como MEI, com uma atividade que pode ser MEI, e no meio do caminho ele resolve agregar novas atividades que são impedidas de ser MEI, ele automaticamente tem que migrar de MEI para microempresa. Ou seja, tem que sair do MEI e se transformar numa empresa normal. Certo? Outra possibilidade que pode acontecer, e já aconteceu algumas vezes, é que a legislação muda. Bastante. E a legislação, a gente que o diga, né? E a legislação, ela diz o seguinte, que ela traz a lista de atividades que são permitidas para ser MEI e as atividades que não podem ser MEI. Se a legislação mudar e uma atividade que podia deixar de ser permitida para ser MEI, o dono de empresa também precisa migrar, então, para a microempresa agora. Ou ele deixa de exercer aquela atividade, ou ele migra a empresa. Eu já vi casos, e aí o dono de empresa, o empreendedor precisa ficar atento, eu já vi casos em que a legislação muda, o microempreendedor não sabe que a legislação mudou, a empresa dele é desenquadrada automaticamente para a microempresa, a empresa dele é migrada para a microempresa sem ele saber, e quando ele vai descobrir, a empresa dele é uma microempresa, ele tinha um monte de declarações para entregar que ele não tinha um contador, ele não sabia, ele não contratou um contador, então ele não entregou as declarações, não estava emitindo nota fiscal, não estava pagando os impostos corretamente, e se ele ficar 2, 3 anos sem perceber isso, quando ele assustar, ele vai estar com um monte de pendências, um monte de impostos a serem pagos, um monte de coisa para regularizar na empresa dele. Então, ter um MEI regular, né, com base na atividade é muito importante o microempreendedor revisar isso e verificar se ele realmente, a atividade que ele exerce pode ser MEI, para que, se não puder, ou se deixar de poder no meio do caminho, ele migrar para a microempresa. Então, em relação a esse tópico, quando eu faço a migração de MEI para microempresa por conta da atividade? Quando eu passar a exercer uma atividade que não pode ser MEI, ou quando a legislação mudar e uma atividade que eu exerço também deixar de ser permitida para ser MEI. Em resumo, em relação à atividade, seria mais ou menos isso. Aí é aquela questão, né? Entra também o planejamento. Na hora de abrir um MEI, eu acho muito importante você contar com o auxílio de uma contabilidade para verificar se a sua atividade pode realmente ser MEI, se não pode, porque se a sua atividade que você quer prestar não puder ser MEI, às vezes você muda de atividade, às vezes é uma atividade que você acha que vai fazer, às vezes é uma coisa esporádica, e aí você nem vai fazer aquilo com frequência, mas eu quero que conste essa atividade. E às vezes, por causa daquela atividade, a sua empresa não pode ser MEI, você vai já ter que ser microempresa e tal. Agora, se aquela atividade é importante e você realmente exerce aquela atividade, aí não tem outro caminho, né? Tem que migrar de MEI para microempresa e tem que ser microempresa para atender a legislação, porque eu também não aconselho ninguém a ficar trabalhando fora do que a legislação determina para evitar ter problemas com o fisco, né? Aí o senhor comentou essa questão sobre a importância de buscar um profissional contábil na hora de abertura do MEI. Mas assim, é importante destacar que
o profissional contábil, ele é importante não só no momento de abertura, né, mas justamente para fazer esse acompanhamento que o senhor está comentando. Se o faturamento está chegando ali no limite, se mudou alguma legislação, se é preciso fazer alguma alteração de atividade, justamente para ele não correr esse risco de ser desenquadrado de uma forma automática e só levar um susto, tipo assim, meu Deus, tenho que pagar esses tributos aqui, não sabia, e só buscar o profissional contábil na hora desse aperto, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, eu sei que o MEI não é obrigado a ter contador, né? E acho realmente que o dono de empresa, na hora que ele está começando, ele assumir um contrato mensal com a contabilidade, às vezes pesa. Sim. Mas é preciso ele ter um contador próximo, para de vez em quando tiver uma dúvida, poder consultar, poder ver, resolver demandas específicas, pegar uma orientação, de repente, uma vez por ano, né? Para sempre acompanhar a empresa, fazer a declaração do MEI com o contador, porque se tiver alguma coisa ali para ser ajustado, o contador já olha, e na época da declaração é uma coisa interessante ser feita. Então, para sempre ficar de olho na empresa, porque é uma empresa. Sim. E eu brinco que empresa é igual um filho. Criou a empresa, tem que cuidar dela bem direitinho, tem que nutrir ela ali, né, de cuidados, porque senão, se não cuidar direitinho, ela pode dar problema, e problemas sérios, né? Sim, bastante sérios. Agora, seguindo, né, nessa questão de migração, eu queria que o senhor me explicasse para o pessoal que está assistindo o nosso vídeo, quando que acontece a migração justamente nesses casos de faturamento em excesso, né, que a gente comentou um pouquinho agora. Aí eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente. Pois é, então os requisitos para ser MEI é ter uma atividade que seja permitida, né, e ter um faturamento que seja permitido para empresas do MEI. Atualmente o MEI pode faturar até 81 mil por ano. Isso proporcionalmente dá R$ 6.750 por mês, né? Então, se o dono de empresa, se o empreendedor fatura até R$ 6.750 mensais e tem uma atividade permitida, ok, eu posso ser MEI. Agora, se eu ultrapasso esse faturamento, tá? Se eu faturei 100 mil no ano, 120 mil no ano, 10 mil por mês ali, como é que eu faço? Veja bem, se você ultrapassar o limite de faturamento em até 20%, esses 20% em cima desses 81 mil, não me lembro de cabeça agora, dá 90 e poucos mil, até 20%, você desenquadra do MEI a partir do ano seguinte. Então, no ano, por exemplo, nós vamos fechar o ano. Aí eu chego até dezembro, eu faturei lá, sei lá, 89 mil. Mais do que os 81, mas menos do que 20% de excesso. Perfeito. Então, eu tenho a obrigação de, a partir de janeiro do ano seguinte, eu desenquadrar, eu migrar para a microempresa. E se eu não fizer? Bem, se você não fizer e a Receita não descobrir, em princípio não vai acontecer nada, mas você não está cumprindo a legislação. E você vai ficar com isso vulnerável enquanto esse ano não prescrever, né? Nossa. Durante 5 anos, você fica perigando. Porque se a Receita te pegar, ela vai te desenquadrar na época certa, vai cobrar os impostos retroativos, né? E você vai ficar com abacaxi imenso para resolver, se não, porque não fez o desenquadramento na época certa. Então eles fazem mesmo essa cobrança retroativa? Sim, fazem cobrança retroativa. E agora, assim, a Receita trabalha com algumas fontes de informação. Eu estou faturando aqui 10 mil por mês, não tem como a Receita Federal saber. Veja bem, muitas vezes não tem mesmo. Tá? Não é que não tem. Saber, a Receita sabe de tudo. Mas tem alguns tipos de faturamento que são mais difíceis. Por exemplo, coisa que é muito difícil hoje, né? Você tem um tipo de negócio em que a maioria das coisas, das suas vendas, você recebe em dinheiro vivo. Tá. Certo? É mais difícil da Receita rastrear. Como é que ela vai rastrear dinheiro vivo? Mas ela pode rastrear também pelas suas compras, pelas vendas que você faz com cartão, pela sua movimentação bancária,
Nossa. E pelo aumento patrimonial do proprietário, do dono da empresa. No imposto de renda. No imposto de renda ou fora do imposto de renda se ele não declara no imposto de renda. Então, veja bem, você, eu estou faturando 10 mil, estou tranquilo, a receita não tem como saber. Mas aí você movimenta 8 mil por mês na sua conta bancária, seja no CPF ou seja no CNPJ da empresa. A Receita Federal recebe mensalmente dos bancos as informações sobre a sua movimentação bancária. Então, tudo que entra, tudo que sai da sua conta, no seu CPF ou no seu CNPJ, vai para a Receita Federal. Então, a Receita Federal tem essa informação. Entendi. Tudo que você vende com cartão de débito ou cartão de crédito, as administradoras de cartão também informam para a Secretaria de Fazenda Estadual, né, as informações. Então, ela também sabe o total que você vendeu com o cartão. Então, por exemplo, se você está vendendo com cartão 5 mil por mês, ok, está dentro do limite. Está dentro do limite, mas a Receita sabe, inclusive, que você não só vende com cartão, você vende com outras formas também, né? Então, ok. Mas se você está passando no cartão 10 mil, 15 mil, você está muito acima do limite. E essa informação já está lá na Receita. Se ela já está lá na Receita, e a Receita vier, às vezes vai passando batido, mas aí quando está faltando 5 anos para prescrever, a Receita, ei, olha, eu vi aqui que há 5 anos atrás você faturou mais do que o MEI e você desenquadrou, e agora eu quero os impostos dos últimos 5 anos. Agora você imagina o dono de empresa ter que pagar impostos dos últimos 5 anos retroativos, né? Então é uma coisa que não deve ser feita, não deve ser feita. A Receita Federal, ela tarda, mas ela não falha, né? Não falha. Principalmente nesse sentido. Então nós falamos da movimentação bancária, nós falamos das vendas com cartão, nós falamos das compras. As notas fiscais de compra de mercadoria são eletrônicas. Isso. Então quando o MEI, ele compra uma mercadoria, se for de comércio, né? Ou se for de serviço também, às vezes ele tem que comprar algum material que seja aplicado no serviço dele. Então, se ele compra para revender, ele vai comprar com nota. Sim. Na maioria das vezes. E se essas notas fiscais, por exemplo, o limite do MEI é 6.750. Eu estou comprando 6 mil por mês de produtos aleatórios, seja para revenda ou seja para aplicar no meu serviço, a Receita, cresce o olho. Ué, como é que esse cara está... Seja no seu CPF ou seja no CNPJ. Se você está comprando demais, significa que você pode estar comprando para revender. Sim. E você pode ser convidado a explicar por que você está comprando tanto alguma coisa, né? Então isso também é uma fonte de problema que pode colocar em risco esse faturamento escondido do microempreendedor. E, por último, seria a evolução patrimonial. O microempreendedor está lá faturando 10 mil por mês, ele consegue guardar algum dinheiro, o patrimônio dele cresce de um ano para o outro, e ele compra um carro, ele compra um imóvel, ele compra ações, ele compra títulos do governo, faz aplicação, compra qualquer coisa. A Receita sabe de tudo. Sim. A Receita sabe de tudo. Se você comprou um carro, ela tem informação nos bancos de dados da compra e da venda do carro. Se você comprou um imóvel, é igual. Se você fez qualquer tipo de investimento de aplicação, também é igual. Aí, eu não vou declarar no meu imposto de renda. Tudo bem, é um direito seu. Pode ser que não dê nada, mas pode ser que daqui a 5 anos a Receita, ei, como é que você está movimentando, comprou esses bens aqui com que dinheiro? Aí, mas é o dinheiro da minha empresa. Mas a sua empresa é MEI. Como é que isso... Entendeu? Como é que você comprou? Como é que você justifica e aí você vai ter dificuldade para explicar. Então, o certo é, se a sua empresa está faturando mais de 81 mil... voltando, outra coisa. Se faturou até 20%, desenquadra a partir do ano seguinte. Se faturou mais do que 20%, você tem que migrar, como é que se fala? Você sai do MEI de maneira retroativa ao início do ano. Mentira. Então, se você é MEI e faturou aí 10 mil por mês, como eu estou falando, deu 120 mil no ano, aí chegou lá em dezembro, você faturou 120 mil, se você vai fazer certo, se você vai atender a legislação, você tem que refazer
Desde janeiro, Nossa. todos os seus impostos que você pagou fixo lá, você tem que refazer, tem que fazer a apuração do faturamento sobre as notas emitidas, tem que pagar esses impostos ou parcelar, tem que entregar as declarações obrigatórias, tem que arranjar um contador e fazer a contabilidade, tem que deixar tudo redondinho para ficar certo. Faz isso de maneira retroativa. Ah, eu passei os 120 mil, a Receita não me pegou. Ano que vem eu somei de novo. A Receita pode até demorar, mas às vezes daqui 3 anos ela lembra que você deixou de ser MEI lá 3 anos atrás, e aí você vai ter que fazer estudo, não só de 1 ano, mas de 3 anos consecutivos. E eles cobram multa e juros em cima desses Mais valores? multas e juros, e você tem que pagar tudo, senão você vai ficar irregular. Então, assim, nem em relação a esse faturamento é isso. O MEI que fatura mais do que 81 mil por ano, ele precisa desenquadrar e atender a legislação. Né? Então, se você vai montar um MEI, abriu agora e viu que vai desenquadrar mais do que os 20%, já procura um contador e já migra logo. Nem espera o final, nem espera o excesso. Porque senão você vai ter que fazer isso retroativo e vai pagar muita multa e muitos juros. Sim. Agora, se você não tem certeza, vai devagarzinho ali e tal, mas se extrapolou, procura uma contabilidade, procura um contador, conversa com a contabilidade, não fica pensando que vai esconder isso da Receita, que eles não vão saber que eu estou faturando e você não vai falar nada não, porque isso é temerário, você vai ficar vulnerável, sua empresa depois pode ser multada, vai ter que pagar os impostos todos retroativos e você vai ficar com um problemão para resolver. Faturou mais do que 81 mil ou mais do que 6.750 por mês, não tem que deixar de ser MEI e passar a ser microempresa. Entendeu? Basicamente é isso. E outra coisa, e esses 6.750, esse faturamento de 81 mil no ano, ele é um faturamento que proporcional. Então, se eu abrir o MEI, por exemplo, em novembro, novembro e dezembro eu posso faturar 81 mil. Nada disso. É 81 mil dividido por 12 vezes o número de meses em que a empresa ficou aberta. Então, se você abrir a empresa em dezembro, o limite do MEI para você naquele ano é 6.750, que é um mês de MEI. Entendi. Entendeu? Entendi, perfeitamente. Basicamente, em relação ao faturamento, eu vou riscar aqui, é isso. Fala, empreendedor, tudo bem? Tá gostando desse vídeo? Só uma pausinha para te falar que o patrocinador desse vídeo é a Marf Contabilidade, uma empresa com 23 anos de mercado, muito eficiente, muito rápida, muito assertiva e que atende micro e pequenas empresas de todo o Brasil. Se você quiser conhecer mais sobre os nossos serviços, basta acessar o nosso site www.marf.com.br. Vamos voltar para o vídeo. Perfeito, a gente falou sobre migração referente à atividade impedida, né? Agora a gente falou sobre faturamento em excesso. Eu queria que você explicasse agora, para o pessoal que está assistindo, quando que acontece a migração, mas em razão à quantidade de empregados que esse MEI tem. Pois é, em relação à quantidade de empregados. O MEI, ele só pode ter um empregado. Então, eu abro a empresa MEI, verifico se minha atividade é permitida, se o meu faturamento está dentro dos 81 mil por ano, proporcionalmente ao número de meses em que a empresa vai funcionar, e eu só posso ter um empregado. Perfeito. Surgiu a necessidade de eu ter 2 empregados, se eu registrar o empregado, eu já automaticamente estou informando para a Receita Federal que eu deixei de atender os requisitos e já posso, ou de maneira automática, se a Receita vê isso lá imediatamente, ou deixar isso vulnerável para ser visto depois, o que na minha opinião ainda é pior. Sim. Que é como eu falei, a Receita fica lá olhando, depois ela lembra, ela esqueceu e daqui a pouco ela lembra. Eita, você não é mais MEI. Agora eu vou te mandar uma cartinha aqui. Desde janeiro de 4 anos atrás, você não é mais MEI, você está me pagando como MEI. E aí, como é? E aí você vai falar o quê? Você não atendeu a legislação, e aí você vai ter que desenquadrar e pagar os impostos, e pagar tudo aquilo que eu já falei. Então, em relação aos empregados é isso, o MEI só pode ter um empregado, se precisou contratar 2, 3, já tem também que fazer a migração, entendeu? Para a microempresa e deixar de ser MEI. Então, em relação à quantidade de empregados, basicamente é isso, é rápido. Perfeito. Eu achava até que era mais, eu achava que era no máximo 2 empregados. Não, é só um. Essa questão eu não sabia. Agora a gente já falou muito sobre quando acontece, por que acontece, questão de valor, faturamento. Mas
o que é, né, de que forma que a gente tem que fazer esse processo de migração de MEI para microempresa? Pois é, o que acontece? O processo de migração ele tem duas vertentes, tá? Nós temos, como eu falei, as empresas elas são classificadas por tipo jurídico e por tipo tributário. Quando eu falo que a empresa desenquadrou do MEI, eu estou falando do tipo tributário. Ela deixou de ser MEI para ser uma microempresa optante do Simples Nacional. Mas eu não falei do tipo jurídico, eu não estou falando do tipo jurídico. E o tipo jurídico eu tenho empresa individual e empresa limitada. Antes as empresas limitadas só podiam ser sociedades. Hoje a gente tem a SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, né? Então, quando você deixei de ser MEI, vou lá na Receita Federal, peço o desenquadramento do MEI para microempresa, quando a gente consulta lá no site da Receita Federal se é empresa optante do Simples Nacional, coloca o CNPJ, você pode colocar no Google aí, consulta optante do Simples Nacional. Aí eu coloco o CNPJ e ele vai aparecer lá, optante do Simples Nacional, e embaixo tem lá, optante pelo MEI, ou não optante pelo MEI. Então, eu faço o requerimento no site da Receita Federal, desenquadro de MEI para microempresa, vou aparecer lá, continuar sendo optante do Simples Nacional, mas não vou ser mais optante do MEI. Ou seja, eu vou pagar agora um percentual sobre o faturamento das notas emitidas e não pago mais aquela taxa fixa mensal. Mas eu preciso ainda assim fazer o ajuste, o reenquadramento jurídico. E como é que eu faço isso? Eu tenho que promover uma alteração contratual da empresa, arquivando os atos constitutivos dela na junta comercial. Por quê? Porque o MEI ele é um tipo simplificado de empresa. Sim. Então, como é que funciona? Eu vou abrir um MEI. Eu vou lá na internet, né? Ou vou procurar um contador, ou procurar o Sebrae, ou procurar alguém que vai me ajudar. A pessoa vai fazer o acesso lá no sistema, vai colocar os dados do nome do proprietário, a atividade, o endereço, o capital social, e vai abrir o MEI. Isso já é integrado, já gera o CNPJ. Mas veja, o documento que prova a abertura do MEI é o CNPJ, a inscrição estadual ou inscrição municipal, dependendo se a empresa vende ou presta serviço, e dependendo do local que a empresa está, porque aqui em Brasília isso tudo se resume ao CFDF, né? Porque é um só, e o certificado de condição de microempreendedor individual, que é um papel grande lá, um documento em formato A4, certo? Que é um certificado de condição de microempreendedor individual, que é o equivalente ao contrato social das demais empresas. Ah, entendi. Só que esse contrato social, esse certificado de MEI, ele é expedido pela internet. Você não levou ele a registro lá na junta comercial. Então, se eu for consultar a empresa lá na junta comercial, não tem. Por quê? Porque é um tipo jurídico simplificado, é o MEI. Então, eu tenho o CNPJ, tem tudo, mas não tenho o registro lá na junta. Certo. Deixei de ser MEI, eu solicitei para a Receita Federal o desenquadramento tributário, mas eu preciso solicitar também o desenquadramento jurídico, porque isso é simplificado para quem é MEI. Se eu não sou MEI, eu tenho que registrar na junta. Então, você deixou de ser MEI. Aí você chega lá no banco, vou abrir uma conta, vou pegar um empréstimo. Gerente, olha aqui, meus documentos. O gerente vai pegar lá, vai olhar, não, você não é MEI. Você não é MEI, esse documento aqui não serve. Aí o que você tem que fazer então? Arquivar o documento de constituição da empresa lá na junta comercial, porque agora ela é uma empresa normal, e nesse momento eu até sugiro o dono da empresa a promover o arquivamento de uma empresa do tipo limitada. Sim. Transformar, já que não vai ser MEI, qual é a utilidade de ser empresa individual? Melhor não ser empresa individual. Por quê? Porque a empresa individual tem algumas desvantagens. O nome, tem o nome do proprietário. E o que eu entendo de ruim ainda, além disso, é que no caso de qualquer problema judicial, uma empresa individual ela é de responsabilidade ilimitada e não de responsabilidade limitada. O que isso significa na prática? Que
você, Gabriela, você tem uma empresa individual. E aí você contratou um funcionário ou você vendeu para um cliente, o cliente resolveu te processar. E aí ele pediu uma indenização por danos materiais lá, que ele entendeu que se sentiu prejudicado com o produto que ele comprou com você. E ele coloca você na justiça. E você tem um carro no seu nome. Ele vai penhorar o seu carro para pagar o prejuízo que a empresa deu. Por quê? Porque a responsabilidade é ilimitada. Entendeu? Então, o patrimônio pessoal do dono da empresa, ele pode ser acionado para pagar dívidas da empresa. Enquanto que na empresa de responsabilidade limitada, como uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal, ou uma sociedade limitada mesmo com outros sócios, como a responsabilidade é limitada, eu não vou dizer que não pode acionar o patrimônio pessoal para pagar débito da empresa também não. Em algumas situações específicas também pode. Mas é como eu disse, em situações específicas, não é direto, sempre, né? Direto como é o caso da empresa individual. Então, ao arquivar o documento de constituição da empresa na junta comercial, migrando de MEI para microempresa, eu já sugiro que faça logo também a alteração do tipo jurídico, da natureza jurídica para sociedade limitada, também já para colocar o nome que você quiser na empresa, não ter que preocupar com isso, e não ter que preocupar com o tipo de atividade, claro, ver se vai poder ser ocupante de simples ou não, né? E também já ficar tranquilo em relação a essa parte jurídica. Então, o passo a passo vou migrar, como é que funciona? Procura um contador. Sim. Aliás, se você já está na dúvida se deve migrar ou não, já vai atrás de um contador, né? Porque aí você vai ter orientação profissional e ter certeza se você tem que migrar ou não tem que migrar. O contador falou que tem que migrar, vai pedir a documentação, vai fazer uma alteração contratual da sua empresa, vai arquivar na junta comercial essa alteração contratual, e aí a sua empresa passa a ser uma empresa normal, e com o documento arquivado lá na junta comercial, vai ter que pagar uma mensalidade, vai ter que fazer um contrato mensal com o contador para cuidar dessa empresa. Aí ele vai te orientar sobre parte tributária, entregar as obrigações tributárias acessórias, apurar os impostos, mandar para você, fechar a folha e fazer a coisa toda que tem que fazer. Mas o processo de migração é esse, é procurar um contador para ter certeza se esses critérios que nós estamos falando até agora foram atingidos, se você realmente vai ter que fazer a migração e fazer essa alteração contratual, arquivar na junta comercial, e aí a sua empresa vai passar a ter um documento arquivado lá na junta comercial. Perfeito. E aí, o que muda no quesito documentação? O que muda o senhor estava comentando sobre certificado, né, se eu não me engano, do MEI e tudo mais. Quando você migra, né, de MEI para microempresa, quais são os documentos? O que muda na documentação, né? Pois é. A documentação básica da empresa, ela é o documento de constituição, né, o CNPJ, e a inscrição estadual ou municipal, ou CFDF aqui em Brasília, e o licenciamento, o alvará de funcionamento, essa coisa. Então, basicamente, nos documentos, o que muda? Primeiro, o documento de constituição. Sim. O documento de constituição do MEI é aquele certificado de condição de microempreendedor individual, que eu emito na internet. Né? Numa empresa que não é MEI, esse documento vai ser o contrato social, normalmente, né? Tem outros tipos, né? Mas o mais usual é o contrato social, que é arquivado na junta. Então, basicamente, esse é o primeiro documento que muda. O CNPJ, a inscrição estadual ou municipal, ou CFDF, esses não vão mudar. O CNPJ continua o mesmo, mas pode mudar o nome da empresa, porque aí o dono da empresa aproveitou para mudar o nome, para acrescentar alguma atividade, o nome fantasia, né? Então vai alterar só isso, mas continua sendo a mesma empresa, não muda, né? O mesmo CNPJ, o mesmo tudo. E a parte do licenciamento também. Às vezes a empresa mudou a atividade, ou mudou o nome, ou fez algum ajuste no endereço, ou qualquer coisa assim, também vai ter que mudar no licenciamento, no alvará, né? no famoso alvará, digamos assim. E como você bem colocou, Gabriela, em relação à parte digital, né? Porque o MEI, ele não é obrigado, em algumas situações sim, tá? Mas na maioria dos casos, ele não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, e não sendo obrigado a emitir nota para pessoa física, muitas vezes ele não tem certificado digital. Sim. Se não tiver,
vai passar a ser obrigado a ter. Por quê? Porque o certificado digital é o que permite fazer assinatura eletrônica de documentos, inclusive as notas fiscais, que ao migrar para a microempresa, ele vai ter que passar a emitir. Então, vai ter que adquirir também um certificado digital, que é um documento do mundo digital. É o que nos dá acesso a entrar nos órgãos, né? Exatamente. No caso ainda falando sobre a documentação, nesses documentos do MEI, diferente, porque quando a empresa ela é microempresa, a gente vai emitir o cartão CNPJ, aparece o QSA, né? O quadro societário da empresa. O MEI, se ele, no caso, tem algum documento, é só o nome do proprietário mesmo, né? Que vem no documento de inscrição e no certificado? No certificado digital? Não, no certificado que eu falo, o certificado depois que ele faz a solicitação de inscrição. Como MEI? Isso. Não, né, naquele documento, no certificado de condição de MEI? Isso mesmo. Não, ele é um documento bem completo. Ele vem lá o nome do proprietário, vem os dados pessoais dele, vem endereço, vem atividade, e isso fica vem e-mail. Na internet, assim, esses dados Não, dele? ele só consegue emitir isso só ele mesmo. Só Entendi. Fazendo login lá para poder fazer a emissão. Entendi. Então, agora, é claro que ele só consegue fazer isso fazendo login, mas hoje os dados empresariais são públicos. Sim. Se você pega o nome de qualquer pessoa e coloca, dá uma googada ali na internet, se ele tiver empresa no nome dele, você vai descobrir qual é a empresa, qual é o endereço, capital social, tudo, né? E inclusive isso é legal, tá? Existe um decreto que permitiu tornar público as informações empresariais. Então, como o MEI é um tipo de empresa que, digamos assim, é uma pessoa física equiparada à jurídica, acaba que os dados pessoais do dono, né, muitas vezes são os mesmos dados da empresa. Então, acaba que fica meio público, entendeu? Entendi. Mas esse documento, ele só fazendo login sem mesmo. Ah, tá. Só o responsável, né? Olhando aqui na colinha, né, gente? Porque é bastante coisa. Eu queria que você me explicasse agora, Floriano, o que muda na questão dos impostos. Pois é. Então, eu até dei uma pincelada nisso, né? Me antecipei, mas complementando os impostos. O MEI tem duas obrigações tributárias principais, que é pagar o imposto mensal, que é aquela taxa fixa mensal de 70 e poucos reais, que engloba INSS, ICMS e ISS, certo? E entregar uma declaração, mas não é a declaração do imposto de renda. Talvez o dono do MEI também tenha que entregar imposto de renda, tá? Eu não estou falando disso, estou falando da declaração da empresa. E ele tem que, uma vez por ano, entregar a declaração da empresa para a Receita Federal. Então, são duas obrigações básicas. Certo. 3, tá? Vamos falar do imposto de renda do pessoa física também, porque é importante. O MEI que toma o cuidado de entregar a declaração do imposto de renda dele, pessoa física, ele acaba tendo também um comprovante de renda para levar no banco, para financiar um veículo, financiar um imóvel. Então, isso é importante também. Então, essas três obrigações. Quando você migra para a microempresa, aí você passa a ser obrigado a emitir nota fiscal, mesmo que seja para pessoa física. O MEI também emite, tá? Se for para pessoa jurídica, que ele vendeu para prestar serviço. Mas agora, se for para pessoa, se for microempresa, aí independente se é pessoa jurídica ou pessoa física, tem que fazer a emissão da nota fiscal. O imposto vai passar a ser incidir sobre as notas fiscais emitidas, sobre o faturamento, e é em percentual, não é mais uma taxa fixa. Então, se a empresa, aí vai depender, tá? Quando vai migrar, é preciso fazer um planejamento tributário, preciso pegar os dados do empreendedor, é preciso colocar isso tudo num mapa tributário para a gente fazer as simulações e verificar qual é o regime tributário mais adequado. Perfeito. Normalmente, o regime mais adequado é o do Simples Nacional. Então, no Simples Nacional, ele vai começar pagando aí 4% ou 6%, dependendo da faixa de faturamento e da atividade, e aí pode chegar a 20%, né? Deus queira, chega a 20%, que a empresa vai estar faturando bem mais. Mas, normalmente, falando de micro e pequenas empresas, vai pagar aí 10%, 12%, então oscila entre isso. 4 ou 6 até 10 a 12, mais ou menos, por cento do faturamento. Então, você veja, se o MEI está faturando 6.750 e pagando R$70 por mês, está pagando tipo 1% de imposto, um e pouquinho de imposto. Vai deixar de pagar um e pouquinho para pagar 4, 6, 10, entendeu? Então, aumenta bastante. Então, na parte dos impostos, muda isso. E muda também que, a partir do momento
ele migra para a microempresa, mesmo que o dono da empresa não tenha empregados, é recomendável, é obrigatório ele fixar uma retirada de prolabore. Sim. Essa retirada de prolabore, aí vai variar conforme a decisão do dono da empresa. Normalmente o pessoal coloca um salário mínimo e sobre esse um salário mínimo vai incidir também os 11% do INSS. Então, além do imposto que incide sobre as notas fiscais emitidas, que é aqueles percentuais que nós falamos, vai ter também 11% sobre o valor do salário definido pelo proprietário como sendo a retirada de prolabore dele. Pode ser um salário mínimo, 2 salários mínimos e tal. Então, mais aí, sei lá, R$200, R$400, vai depender do salário dele, né? 200 a R$400 mais ou menos de valor de previdência. Eu não vou arredondar aqui para o vídeo não ficar marcado, porque senão eu falo o valor desse ano e a pessoa está assistindo no ano que vem, já mudou. Já está errado, né? Mas para fazer as contas, mais ou menos aí de R$200 a R$400 de INSS, mais aqueles percentuais que a gente falou sobre o faturamento. Perfeito. E o que muda no dia a dia desse empresário, que ele sai do MEI e vai para micro? Pois é, e o que muda no dia a dia, eu também meio que já antecipei, é a questão principalmente de não pagar mais os impostos fixos, como era antes, ter que emitir notas fiscais agora. Então, antes eu só era obrigado a emitir nota fiscal se o serviço ou venda fosse para pessoa jurídica. Agora não, agora tem que emitir para todos. Então, vou ter que arrumar um sistema, se eu não tiver ainda, ou usar o sistema gratuito da prefeitura ou da Secretaria de Fazenda do meu estado, né, alguma coisa assim, ou ter um sistema de gestão comercial. Vou ter que adquirir o certificado digital, vou ter que contratar um contador agora. Eu não vou contratar contador não, para quê? Se você não contratar um contador, você vai deixar passar batido obrigações tributárias, declarações que a empresa tem que entregar, e daqui a pouco você vai estar cheio de pendência, você vai estar cheio de multas, porque não entregou as declarações que eram obrigatórias. Essas declarações que eu estou falando, são declarações assim, o MEI entrega a declaração uma vez por ano. Sim. Migrou para a microempresa, tem declarações que são mensais, tem declarações anuais, dependendo da Secretaria de Fazenda do Estado ou da Prefeitura, tem outras obrigações com periodicidades diferentes. Então, você não vai dar conta de acompanhar isso. É melhor deixar isso por conta de um contador, porque aí ele vai verificar direitinho e efetuar essas entregas. Mas, basicamente, no dia a dia, o que muda seriam essas obrigações, e tanto de entrega de declarações, quanto de emissão de notas fiscais, de aquisição de novos documentos, certificado digital, essas coisas assim. Perfeito. Agora, eu queria que você explicasse para a gente o que muda no IRPF e no ISS dos sócios. Agora a gente está falando já da microempresa, né? O que muda? Por exemplo, eu migrei de MEI para microempresa. Qual é o impacto disso no imposto de renda e no INSS dos sócios? Né? Veja bem, os sócios, o dono de empresa, ele não é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda só porque é dono de empresa. Certo. Ele não é obrigado. O que obriga ele a entregar a declaração é ter um rendimento tributado ou isento acima do limite que é determinado como mínimo, né, ou um patrimônio acima do limite que é determinado como valor para a obrigação da entrega. Perfeito. Agora, mesmo o MEI, mesmo quando ele é MEI, eu sempre recomendo todos os empreendedores que eu conheço, que me perguntam, a entregar a declaração de imposto de renda, mesmo não sendo obrigado. Por quê? Porque a declaração do imposto de renda é um documento oficial. E como documento oficial, ela pode ser usada como comprovação de renda para obtenção de crédito no banco, para comprar um veículo, para comprar um imóvel e etc. Tá? Mas é preciso também, quando eu sou MEI, saber fazer a declaração de uma forma adequada, porque o MEI é meio que uma pessoa física equiparada jurídica, então engloba o prolabore, engloba a distribuição de lucros, já tudo dentro da mesma declaração do imposto de renda. Quando eu migro para a microempresa, também não muda muito. Eu, mesmo não sendo obrigado, eu devo entregar a declaração de imposto de renda para eu ter um comprovante de renda, mas com a diferença de que já fica mais claro que o prolabore não vai ser mais um salário mínimo, como é no MEI. No MEI já é fixado o prolabore de um salário mínimo,
Porque naquela taxa fixa mensal que o MEI paga, ele está englobado ali o INSS de um salário mínimo. Então, por isso que o Prolabore é um salário mínimo. Agora, quando eu migro para microempresa, o Prolabore será o valor que o dono da empresa definir. Pode ser um salário, 2 salários, 3 salários. E então, eu tenho que definir isso corretamente. A empresa, através da contabilidade, vai emitir um informe de rendimentos anual, que é aquele informe da fonte pagadora da sua própria empresa te pagando, onde vai ter o Prolabore e a distribuição de lucros, e a pessoa vai lançar lá na declaração do imposto de renda dele. Com relação ao INSS, o que muda também é isso, que o MEI está contribuindo basicamente, né, se ele não fizer nada de diferente, com um salário mínimo mensal para a Previdência. Ele é segurado, ele é segurado da Previdência, pode ter acesso aos benefícios da Previdência, tem acesso à aposentadoria, mas está contribuindo sobre um salário mínimo. Quando ele migra para a microempresa, ele pode contribuir com 2, com 3, com 4, é claro, com o valor que a empresa consiga pagar também, né? Não posso dizer que eu tenho um Prolabore de 10 salários mínimos e a empresa não vai fazer isso, aí não dá. A definição do Prolabore, ela depende do faturamento da empresa? Sim, porque se a empresa fatura, por exemplo, 30 mil mensais, como é que ela vai pagar um Prolabore de 40? Não tem como, né? Então, o Prolabore ele tem que ser definido de uma maneira coerente com o que a empresa tem condição de pagar. Se a empresa fatura 10 mil e ela tem disponibilidade de pagar 5 mil de Prolabore para o sócio, ok. O dono, ok. Né? Agora, se ela fatura 20 ou 30 mil, tem outras despesas, né? E só consegue pagar um Prolabore de 3, de 4, 3 ou 4 vai ser. Entendi. Então, por isso que tem que dosar. E no caso da microempresa, essa definição do Prolabore é o que vai justificar a base do INSS e é o valor pelo qual o dono da empresa vai contribuir para a Previdência. Não que muda em relação ao imposto de renda e ao INSS, na nossa colinha, para arriscar, nós está falando para o nosso público que está nos assistindo, nos aguentando até agora. Pois é, né? Então, assim, Floriano, depois de tudo que o senhor falou, todas essas diferenças entre o micro e a microempresa e o MEI, compensa migrar do MEI para a ME, para a microempresa, no caso? Pois é, essa é uma questão delicada. Eu penso que todo empreendedor que vai arriscar na vida empreendedora, que vai começar agora, eu costumo brincar o seguinte, que a empresa não é o CNPJ. Sim. A empresa é o conjunto de serviço ou venda com clientes com faturamento. Primeiro você faz algo. Muita gente acha, eu abri o CNPJ, sou empresário. Não. Assim funciona. Você não é empresário só porque você tem um pedaço de papel no CNPJ. Não é. Sim. Você tem que produzir, tem que estar faturando, você tem que primeiro executar. Está sempre em andamento, né? E aí tá, estou executando algo, estou faturando, estou produzindo, vou abrir uma empresa. Vai abrir uma empresa? A sua atividade permite. O seu faturamento permite e a quantidade de empregados permite, abra como MEI. Não tenha vaidade, tem muita gente de vaidade. Né? Sim, não vou começar assim. Abra como MEI, porque o MEI, você vai ter o CNPJ, você resolve o seu problema, entendeu? Você começa testando o negócio para ver se vai dar certo, para depois você migrar. Aí, a coisa aconteceu. O seu faturamento ultrapassou o limite, a quantidade de empregados ultrapassou o limite, a atividade não é mais permitida, isso aí é o que menos acontece, mas mais é o faturamento e a quantidade de empregados, não tem, não. Muda. Não é nem questão de compensar, é uma questão legal. Você é obrigado pela legislação migrar para a microempresa se você não atende mais os requisitos de ser MEI. Evitar correr risco, né? Evitar correr risco, justamente por isso, meu velho. É como você falou, porque se você não faz essa migração, você vai ficar vulnerável. Sim. E você vai correr o risco de a Receita te pegar lá na frente, que você ser desenquadrado na marra, entendeu? O que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. O que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E sem contar, você fica ali, já pensou? Eu fico ali, não, meu Deus, eu vou vender mais e vou ultrapassar. É quase uma torcida para não vender, para não ultrapassar. Então, assim, é melhor procurar uma contabilidade,
fazer um planejamento, levantar todas as informações adequadas para o seu caso, fazer a simulação dos impostos, entender o que exatamente se aplica para o seu caso e fazer uma migração consciente, sabendo o que está fazendo, de uma maneira tranquila, porque aí você vai estar fazendo a gestão adequada da sua empresa e preparando a sua empresa para um crescimento ainda maior. Então, compensa migrar? Eu acho que não é nem questão de compensar, você deve migrar. Se você não atende mais os requisitos, você deve migrar, que é para não correr risco tributário, de ser multado, etc. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu acho que nós conseguimos chegar aqui no final da nossa colinha, né, Gabriela? Foi. Então era isso, pessoal, a gente falar sobre essa migração de MEI para microempresa. Eu espero muito que a gente tenha ajudado você com essas informações que a gente trouxe aqui. Agradecer a Gabriela, minha parceira aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradecer a Lívia, que está aqui atrás da câmera toda hora com o horário aqui, que a gente já está ultrapassando, falando demais. Muito obrigado por você ter nos aguentado até aqui. Não se esquece de inscrever no canal. É verdade. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe, mande para todo mundo. Entendeu? Ajude a gente a divulgar o nosso conteúdo. Tá joia? Valeu, gente. Obrigada, gente. Tchau.